Olá, alunos do IBHT, Instituto Brasileiro de Hipnose e Terapias. Estou muito feliz de estar aqui participando como um professor convidado, como um instrutor adicional à tua carga horária de treinamento em hipnose. A área que eu quero compartilhar contigo hoje é hipnose educacional. Para isso, eu preparei um material para compartilhar esse conhecimento de forma estruturada, para facilitar o teu entendimento com relação ao que é isso. Mas antes, eu preciso então dar uma ideia do que é a hipnose educacional. Basicamente, a hipnose educacional, ela trata do uso da hipnose no contexto da aprendizagem e do ensino. Nós precisamos entender que aprender é um processo. Ensinar, da mesma forma, é um processo. Quando nós fazemos uso da hipnose, nós utilizamos técnicas, estratégias e também processos para poder produzir o transe, trabalhar durante o transe e sair daquele transe. Nem sempre, quando usamos hipnose, nós temos que alcançar um transe. Para isso, e eu espero que você obtenha essa informação da melhor maneira possível, para isso eu preparei um conteúdo que você vai ver daqui a pouco. O importante é que você entenda o seguinte: hipnose educacional, ela trabalha no contexto do ensino-aprendizagem, mas ela não é um tipo diferenciado de hipnose. É uma hipnose tal qual como qualquer hipnose. Hipnose não tem sobrenomes, né? Então, quando nós falamos sobre hipnose educacional, nós estamos literalmente falando como utilizar as estratégias que a hipnose nos dá dentro do contexto de ensino-aprendizagem. Nessa ideia, quando nós temos, por exemplo, um indivíduo com dificuldades de aprendizagem, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar, talvez, as causas dessa dificuldade. Mas muitas vezes nós sabemos disso. Você pode utilizar a hipnose para poder ir direto nos sintomas e tratar de resolver essa situação utilizando a hipnose e facilitar que o indivíduo alcance os objetivos dele. Vou dar um exemplo. Você tem um cliente e esse cliente ele quer passar numa prova, ele quer passar no vestibular, passar num concurso. E basicamente ele já está todo preparado em termos de conteúdo. Porém, existe um fator adicional. Ele tem um branco na hora da prova, ou ele está ansioso na hora da prova. E como você faz para usar a hipnose nesse caso? Existem vários fatores que você precisa levar em consideração. Não os ignore. Mas, basicamente, dentro do contexto da hipnose educacional, o que eu iria observar é o que eu posso fazer dentro do contexto da hipnose para facilitar que esse indivíduo ele sobreponha essa condição de ansiedade, essa condição de branco. Branco é diretamente relacionado à ansiedade. Nesse sentido, quando nós falamos sobre hipnose educacional, nós literalmente estamos falando em como utilizar a hipnose no contexto do ensino-aprendizagem. Dentro do exemplo que eu dei, você pode fazer uso da hipnose, como por exemplo, para poder potencializar as capacidades de concentração, trabalhar a parte de relaxamento, superar ansiedades, você pode trabalhar as dificuldades de aprendizagem do indivíduo. Então, quando você faz isso, você pode otimizar, acelerar, potencializar, melhorar. Você, na verdade, não faz o indivíduo aprender somente fazendo uso da hipnose, mas o que você faz é de alguma maneira evangelizá-lo, educá-lo e trabalhar todas as dificuldades que ele tem para que ele possa ter um melhor resultado dentro do contexto do ensino e da aprendizagem. Quando eu falo do contexto do ensino, é quando você tem, por exemplo, professores, para que eles possam conhecer as técnicas de hipnose e através dessas técnicas como linguagem hipnótica, podem ser, por exemplo, linguagens que estão já codificadas na programação neurolinguística, pelo simples fato de que a programação neurolinguística modelou o Milton Erickson, que criou a hipnose ericksoniana. Na verdade, a hipnose ericksoniana é um reflexo do trabalho, do tipo de hipnose que ele fazia, não necessariamente ele criou esse termo, mas nós podemos fazer uso desses recursos e trabalhar com o professor para que ele possa fazer uso de todas as estratégias que a hipnose nos propicia. Mas mais do que isso, que ele possa utilizar a linguagem adequada, como nós fazemos com cada cliente, para poder fazer com que aquele indivíduo, aquele aluno específico, possa aprender. Ou seja, se eu tenho 10 alunos, esses meus 10 alunos, eles aprendem de maneira diferente. Portanto, a minha comunicação precisa ser não só
uma comunicação direta, como se fosse um broadcast, como se fosse para todo mundo. Não, mas é uma comunicação que sim, vai ser para todo mundo, porém eu preciso saber comunicar com cada um deles. E ao fazer isso, nós podemos fazer o que nós chamamos de hipnose indireta. Então, se o professor usa desses mecanismos, dessa capacidade de comunicação indireta, ele consegue também melhores resultados. Por outro lado, o aluno, para captar a informação, assimilar a informação, guardar, resgatar a informação, relaxar na hora de fazer uso da informação, você vai educando ele com técnicas de auto-hipnose ou mesmo fazendo uso de processos hipnoterapêuticos para poder resgatar informações, trabalhar aspectos através da hipnose para poder resolver situações complexas que possa ter acontecido em algum momento da vida dele. Dentro desse contexto, você já começa a observar que a hipnose educacional não deixa de ser um processo de hipnose comum e corrente. O que eu quero dizer com isso? Um processo comum de hipnose, o mesmo talvez de hipnoterapia. Porém, quando nós falamos da hipnose educacional, existem outros fatores que são as estratégias. Essas estratégias são estratégias relacionadas à aprendizagem acelerada, são estratégias que compõem aquilo que eu já comentei antes, técnicas de programação neurolinguística. Existem outras metodologias como sugestopédia, onde você trabalha o sono e o processo da aprendizagem. Existe também técnicas de sugestão direta e de sugestão indireta, além, obviamente, do que eu já mencionei, do uso e do aprendizado de auto-hipnose por parte dos alunos para que eles possam fazer uso dessas estratégias e métodos durante o processo de estudo e do uso do conhecimento deles ao longo das atividades que ele se propõe a fazer. Um dos fatores benéficos da hipnose é que ela permite a hipermnésia, o que nós usamos normalmente quando nós estamos fazendo a regressão de idade, de memória, ou às vezes até o que é chamado de regressão a vidas passadas. Na verdade, o processo ele é um processo chamado de hipermnésia, o reavivamento, a ampliação da capacidade de recordar coisas que estão esquecidas. Basicamente, a hipnose, então, ela serve no contexto da hipnose educacional para facilitar que memórias que já não estão disponíveis de forma consciente comecem a aflorar. Você pode fazer isso com, por exemplo, pessoas que já atingiram um determinado nível de conhecimento, porém essas informações elas estão desordenadas e muitas dessas informações estão disponíveis em algum lugar da memória daquele indivíduo, porém ele não consegue acessá-la de forma imediata. Usando técnicas de memorização, mas mais do que isso, hipnose para resgatar e reavivar aquele momento, não só da aquisição do conhecimento e da informação, mas quando o indivíduo talvez, em algum contexto, possa ter utilizado aquele conhecimento ou informação. O outro aspecto importante são as pseudomemórias. Quando nós trabalhamos com hipnose educacional, quando nós trabalhamos com a regressão, é importante entender o seguinte: essa ideia da regressão, ou seja, do que eu chamei de hipermnésia, ela pode também trazer memórias falsas, ou chamado pseudomemórias. Isso, na verdade, são falsas recordações e que são problemas dependendo do contexto que você vai utilizar isso. Para a ideia da hipnose educacional, ela pode servir como um mecanismo de acelerar o processo de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer uso dessa condição, dessa capacidade de resgatar memórias, pseudomemórias ou memórias falsas, para poder facilitar que o indivíduo aprenda algo novo, né? Essa ideia e essa proposta, ela pode, obviamente, entrar em esferas que são complexas de discutir, talvez por elementos éticos ou talvez por questões que vão além do escopo dessa aula. Porém, o importante é que você considere o seguinte: essa característica de memórias falsas, ela também está relacionada a um outro fenômeno da hipnose, que é a característica da alucinação e da ilusão. Quando nós falamos de alucinação, imagina o seguinte: algo que não existe, algo que não é real, né? E você pode, então, provocar através da hipnose essa percepção diferenciada, essa ilusão ou alucinação, melhor dizendo, para criar um contexto de aprendizado que não existiu realmente. Então o indivíduo ele se vê experimentando uma aprendizagem de um determinado tipo de conhecimento,
ele se vê passando por todo o processo, executando as atividades que precisam ser executadas para assimilar aquele conhecimento, e mais do que isso, o indivíduo se vê também na condição de fazer uso daquele conhecimento ou daquela informação. Portanto, quando você faz isso, você otimiza e acelera o processo de reação daquela informação e basicamente quando o indivíduo faz uso daquele conhecimento, ele resgata essas memórias que foram de alguma maneira criadas, né, num momento de alucinação provocado por hipnose. Portanto, é muito importante entender que às vezes o uso da hipnose pode provocar todos esses fenômenos. Então, por isso é importante estar preparado, saber qual o contexto que a hipnose vai ser utilizada, os motivos que a hipnose vai ser utilizada e, obviamente, estar preparado para poder atender o cliente da melhor maneira possível. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a sugestão pós-hipnótica, no contexto da hipnose educacional, ela vai servir tanto para você utilizar técnicas como ancoragem, como signo-sinal, ou mesmo para colocar sugestões pós-hipnóticas para que o indivíduo possa resgatar determinados tipos de informação, para que ele possa se comportar de determinada maneira, ou, melhor dizendo, reacionar a determinados contextos. Então, a sugestão pós-hipnótica, ela serve nesse contexto. Também é interessante que você pode utilizar da hipnose para provocar uma amnésia pós-hipnótica. Essa amnésia pós-hipnótica, ela pode ser útil em determinados contextos, principalmente de conflitos que afetam a capacidade de aprendizagem do indivíduo. Vou apresentar para você um conjunto de técnicas relacionadas a o que eu chamo de hipnose educacional. Para isso, o meu convite é que você me acompanhe até o final. No final desse seminário, eu vou trazer para você uma oportunidade de conhecimento ainda mais profundo com relação a como utilizar a hipnose dentro do contexto do ensino e da aprendizagem. Esse conhecimento, essa informação, ela foi estruturada da seguinte maneira. Preparei um conjunto de slides para poder explicar para você, passo a passo, como é que funciona tudo isso. Sou Fábio Carvalho, sou consultor, coaching, sou especialista em gestão do conhecimento e capital intelectual pela Universidade do Chile. Também sou hipnólogo, sou instrutor reconhecido pela Federação Internacional de Hipnose. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Hipnologia. Eu sou membro da Associação Internacional de Hipnose e da Aliança Nacional de Hipnotistas, o National Guild of Hypnotists, aqui nos Estados Unidos, onde eu resido. Também sou membro de outras instituições, associações, sociedades, como, por exemplo, a Associação Internacional de Hipnose Clínica Experimental. Eu tenho feito um trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional utilizando a hipnose há bastante tempo. Recentemente publiquei um livro Como Se Fosse e tenho outros 2 livros que estão preparados para poder sair do forno. Venho preparando eles já há bastante tempo. O primeiro deles é o Auto-Hipnose, Lidando com o Inconsciente, e o outro é o livro Reflexões de um Hipnólogo. Nesse livro eu trago vários aspectos da hipnose, como é que a hipnose pode ser utilizada em diferentes contextos, e um deles é justamente no contexto da aprendizagem acelerada. Nossa primeira interação é sobre hipnose. Vamos discutir hipnose. Enquanto nós discutimos hipnose, o meu objetivo principal é que você entenda bem como funciona tudo isso. Primeiro de tudo, quando nós estamos falando sobre hipnose, eu queria saber qual que é a imagem que você tem relacionada com a hipnose. Qual a primeira imagem vem na tua cabeça? Isso. O que é que aparece agora, quando você pensa em hipnose? Essa imagem que você vê é uma imagem do Svengali. Exatamente. O Svengali, ele basicamente é o seguinte, nessa imagem você vê a ideia que nós temos, né, porque nos foi vendida assim, através dos filmes, através daquilo que o cinema trata de colocar, ou mesmo a ficção, ou mesmo aquilo que a gente normalmente vê na televisão. A imagem mais comum da hipnose é a imagem de um indivíduo dominando o outro. É como se nós tivéssemos aqui agora o Svengali tratando de dominar a tríade, né? A tríade, que fazer essa dominação de um indivíduo para cima do outro.
É essa a imagem que você tem de hipnose? Olha só, talvez seria essa, né? Do indivíduo dominando o outro, ou talvez de algo fantástico, que um indivíduo possa controlar o outro, ou mesmo um show de humor, não é verdade? Ou algo que você pode, por exemplo, associar com aquilo que você vê na televisão, onde quando você vê na televisão, por exemplo, um hipnotizador fazendo pessoas passar por situações cômicas, utilizando a hipnose, isso é chamado de hipnose de palco. Talvez você tenha associado a hipnose com o mesmerismo, com o magnetismo, né, com os fluidos energéticos, ou mesmo você tenha associado a hipnose com mágica, com ilusionismo. Quando nós falamos de mágica e ilusionismo, você vê essa imagem do indivíduo cataléptico, né? Então, toda essa junção da hipnose, de controle, de dominação, tudo isso é simplesmente uma casca, é tudo uma maneira de como é que a hipnose tem causado nas pessoas uma visão equivocada por conta de tudo isso que acontece. Uma, do falso conceito, né, de que a hipnose está associada à dominação. Outra, de que o indivíduo num palco, ele faz uso da hipnose e ele mostra um lado da hipnose que não necessariamente é aquele lado mais terapêutico ou mais positivo no sentido do contexto que nós estamos falando, que, por exemplo, possa utilizar a aprendizagem ou mesmo para facilitar o teu processo de ensino. Enfim, todo esse aspecto relacionado à hipnose, ele cai por terra quando nós colocamos elementos científicos para poder comprovar o que é realmente a hipnose. Será que nós somos todos hipnotizáveis? Basicamente, o que eu queria te dizer é o seguinte: existe várias maneiras de explicar isso, mas uma maneira muito simples e que eu acho razoável, eu trouxe esse gráfico de um estudo americano que fala o seguinte: basicamente, existe uma escala na maioria dos estudos relacionados à hipnose. E a escala é justamente para poder facilitar a análise científica e a identificação dos indivíduos que são mais ou menos hipnotizáveis. Uma regra geral, né, 80% das pessoas seriam moderadamente hipnotizáveis. 10% das pessoas seriam altamente hipnotizáveis, enquanto um grupo também de 10% seriam hipnotizáveis numa baixa escala. Como é que a gente pode comprovar isso? Vamos lá? Olha, veja, sinta, tente resistir, apenas tente resistir quando você vê essa imagem. Tente resistir todas as sensações que você pode estar sentindo agora. Tente bloquear a imagem que isso pode causar em você. Tente resistir apenas e não consiga. Isso é uma demonstração muito simples do que é hipnose. Veja, não estou controlando você, nós estamos aqui nesse ambiente virtual, e você simplesmente, pelo fato de ver imagens que está associada a determinado tipo de reação, automaticamente você dispara essas reações em você. Então a hipnose faz uso desses mecanismos, e o fato e a ideia é de que a imaginação sempre vence a vontade. E por que isso, a imaginação sempre vence a vontade? Bom, porque se você tiver vontade de não bocejar ou de não sentir a tua boca cheia de água quando você vê um limão, quando você pensa em um limão, não necessariamente você vai ter controle sobre isso, mas quando você imagina, fatalmente, você cria. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, quando você pensa, literalmente, você já começa a provocar os elementos base para poder ter aquela reação. Você está me acompanhando? Deixa eu trazer para você aqui uma definição de hipnose para que nós possamos dar continuidade nesse seminário. A primeira delas é o seguinte: a hipnose é normalmente considerada um estado alterado de consciência. E por que isso? Porque, normalmente, quando comparamos os estados que nós estamos, quando nós estamos acordados, chamado de estado de vigília, ou um estado, por exemplo, de sono, quando nós estamos dormindo, relaxados, descansando, esses estados são diferentes. Os padrões de ondas cerebrais são diferentes. Quando você faz uma tomografia do cérebro desses indivíduos,
em estados diferentes, são estados diferentes, os resultados da tomografia são diferentes, um eletroencefalograma são diferentes. O que acontece é que nesse estado alterado de consciência, o indivíduo ele está com uma alta receptividade às sugestões. Então, quando o indivíduo está com uma alta receptividade às sugestões, o processo fica facilitado no sentido de que você, ao hipnotizar alguém, poderá facilitar com que esse indivíduo receba sugestões positivas para o objetivo definido. O outro lado da moeda também acontece, que é justamente o fato de você hipnotizar a si mesmo e aumentar a sua receptividade às sugestões. Olha que coisa interessante. Olha só, se nós falamos sobre hipnose em contextos onde precisamos identificar por que isso acontece e onde é que isso acontece, nós podemos trazer a ideia do inconsciente. Por que eu quero dizer isso? Por que eu quero dizer isso para você? Eu quero te dizer, confie no teu inconsciente. Ele sabe o que fazer. Ele sabe sempre o que fazer. Caso contrário, você simplesmente precisa acordar. Apenas acorde. Veja bem, o teu inconsciente, ele é teu gerente, ele controla tudo. Você não precisa pensar agora para poder respirar. Como é que você se sentiria se você precisasse pensar para que você pudesse respirar? Então, a tua máquina principal, o teu corpo, ele funciona controlado pelo teu cérebro e todos os seus outros sistemas. Esses sistemas todos, eles de alguma maneira recebem uma influência do teu inconsciente. Então, o teu pensamento manifestado, ele pode ter um acesso direto ao teu inconsciente. Uma maneira mais rápida e com um grande potencial de impacto no resultado que você vai obter é justamente a hipnose. A hipnose permite uma conversa com o teu inconsciente. Você está me acompanhando? Quero trazer para você uma explicação de como é que a hipnose pode ser realmente utilizada, como é que a hipnose faz toda a diferença nesse sentido. Olha só. A explicação é muito simples, porém é importante que você coloque total atenção nisso. A hipnose, ela cria uma dissociação na consciência. Essa frase não é minha, essa frase é do Dr. Ernest Hilgert, um proeminente especialista americano, que estudou por muitos anos a hipnose, para poder chegar a conclusões extremamente fenomenais. Uma delas é com relação a essa teoria da dissociação. Quando nós falamos de dissociação no contexto aqui da hipnose, nós temos que entender o seguinte, é que seria a separação, a cisão dos processos mentais em duas correntes distintas. Ou seja, nós temos a consciência e, ao mesmo tempo que eu tenho o processo da consciência, eu tenho uma separação em duas linhas distintas de processo mental. Ou seja, eu tenho uma corrente que está direcionada a o que eu vou chamar agora de realidade e ao que eu vou chamar de ideia. A realidade é aquilo que você realmente vê. Então, um indivíduo, se ele for hipnotizado e ele, por exemplo, tem ali uma maçã na frente dele, e ele morde essa maçã, a realidade é que aquilo é uma maçã, porém, se ele for sugestionado que aquilo é uma cebola, ele vai ter a ideia de que aquilo é uma cebola, portanto, ele vai reacionar como se aquilo fosse uma cebola. Você está me acompanhando? Consegue entender essa lógica? Bom, basicamente, o que acontece aqui é que você tem, então, dois processos mentais distintos, porém de forma simultânea acontecendo na tua consciência. Bom, essa ideia, ela justamente é uma das teorias que eu acho que facilita muito mais para nós entendermos o que é a hipnose. Bom, mas deixa eu entrar então um pouquinho mais a fundo, porque isso vai ajudar a entender por que a hipnose pode ser utilizada no contexto que nós estamos falando. Não só voltada ao aspecto terapêutico, ou da saúde, ou também do entretenimento, mas especificamente para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, com relação ao desenvolvimento de capacidades e otimização do teu processo de ensino e aprendizagem.
Se você observar aqui, na imagem da esquerda, nós temos um grupo de retângulos, formatos, e você observa diferentes cores. No segundo bloco, você tem esses pequenos blocos em tons de cinza, preto e branco. O que foi sugerido para um grupo de pessoas num estudo nos Estados Unidos foi o seguinte: que o indivíduo observasse um padrão de cores. E ao observar aquele conjunto de cores, foi tomada uma tomografia computadorizada do cérebro do indivíduo. Então, cada indivíduo que passou por esse teste, ele teve reações exatamente no mesmo padrão. Ou seja, quando ele observava as cores reais, uma determinada área do cérebro era ativada. Porém, quando o indivíduo observava os mesmos padrões de cores, porém sugestionado de que ali não havia cor, senão mais bem aquilo ali era preto e branco, o que acontecia? Outras áreas do cérebro eram ativadas. Ou seja, ele está vendo colorido, porém imaginando, tendo a ideia de que é preto e branco. Portanto, outra área, a área do preto e branco, né, é ativada. Da mesma forma, foi feito o estudo e a identificação de que, quando o indivíduo observava as cores e sugestionado de que aquilo ali não tinha cor, né, era preto ou era branco, ele tinha essas áreas do cérebro de forma distinta ativadas. Não só para o que ele vê, mas para o que ele sente. Né? Existem vários estudos que comprovam a hipnose nesse mesmo padrão, ou seja, com tomografia computadorizada do cérebro, onde facilita muito mais a visualização, porque você consegue identificar os pontos que são ativados de forma muito mais precisa. Outras maneiras que foram utilizadas para poder demonstrar o fenômeno da hipnose foi o eletroencefalograma e também alguns outros padrões, né, como por exemplo o que eu comentei antes, as escalas hipnóticas para poder identificar as respostas que o indivíduo tinha e assim, consequentemente, categorizar os níveis de transe hipnótico e assim por diante. Mas a hipnose, ela vai acontecer, né, o indivíduo vendo colorido, sugestionado de que é preto e branco, ele reaciona como se fosse preto e branco. Isso é um modelo que você pode aplicar utilizando a influência do aspecto visual. Da mesma forma, isso aplica para o aspecto auditivo ou sinestésico, de sensação. Ou seja, você cria uma alucinação visual através da hipnose de que onde está colorido está preto e branco. Da mesma forma, onde não existe um som, você pode ter um indivíduo reacionando como se existisse, ou vice-versa, onde existe um som como se não existisse, pode estar completamente tomado um lugar, por exemplo, onde um indivíduo está fazendo hipnose de palco e ali naquele lugar ter muito barulho, e o indivíduo hipnotizado pode nem se sentir, nem escutar, nem não ouvir nada, simplesmente porque tem a ideia de que não tem nada ali, nenhum som. A sensação é a mesma coisa, né? O indivíduo, ele pode ter a sensação alterada. Tudo isso, os estudos científicos comprovam, são vários artigos publicados, cada um explorando áreas muito específicas da hipnose, mas basicamente o que eu quero trazer para você é justamente essa ideia de que o fenômeno existe. Um exemplo de estudo que foi feito e que eu acho que exemplifica, né, traz uma dimensão muito mais clara do que é isso, é o seguinte: um grupo de pessoas foram hipnotizadas e o que foi dito para elas era o seguinte: durante uma sessão, eles fizeram a tomografia computadorizada do cérebro do indivíduo quando ele observava uma árvore. Depois, o mesmo indivíduo foi hipnotizado, né, e foi dito para ele que ele, por exemplo, visualizasse a árvore. E ele observava a árvore e através da tomografia do cérebro também foi possível identificar que as mesmas áreas foram ativadas. Ou seja, fazendo uma pequena correção, um grupo de pacientes, então, né, um grupo de pessoas, eles foram colocados frente
a uma sessão de estudo observando uma árvore. Uma tomografia do cérebro identificou qual área era ativada. Depois, esse mesmo grupo foi hipnotizado. Uma vez que esse grupo foi hipnotizado, foi induzido a eles visualizar uma árvore igual ou muito similar àquela que eles tinham observado anteriormente. Sem hipnose. Quando eles fizeram essa visualização em hipnose, a área do cérebro que foi ativada foi exatamente idêntica. Ou seja, a resposta cortical dos pacientes foram idênticas. Isso demonstra que o fenômeno realmente existe. E a ideia de trazer isso para você é justamente para que você entenda que hipnose existe, hipnose é real, é comprovada. E se a hipnose é real, existe, é comprovada, eu preciso explorar quais são os benefícios. Existem duas teorias que eu acho que faz sentido compartilhar agora. A primeira é a teoria da consciência dividida. A teoria da consciência dividida diz o seguinte, que a hipnose ela é causada por conta da dissociação da consciência. O modelo do Ernest Hilgert que eu falei para você antes. A outra teoria é a teoria da influência social. Essa teoria tem tomado mais corpo nos últimos anos, que diz o seguinte, que uma pessoa, quando ela está hipnotizada, ela é tomada por aquela ideia de que ela é um hipnotizado, portanto, ela precisa agir como hipnotizado, como se ela tivesse um papel no teatro. Ela é um indivíduo que faz parte de um contexto maior, e esse contexto maior é uma sessão de hipnose, é uma demonstração num palco, é um show de hipnose, por exemplo, um contexto de hipnose em qualquer ambiente, enfim, onde ela entenda que aquele papel dela agora é de estar hipnotizado, portanto, ela é o hipnotizado. Coloca-se no papel de hipnotizado. Portanto, a reação dela é sempre por conta daquilo que... por conta daquele contexto, né? Por isso é chamado de teoria da influência social. Estou trazendo isso de forma bem simplista para poder reduzir a ideia dessas duas teorias. O motivo é que, se, por exemplo, a consciência, ela é dividida em duas linhas de forma simultânea, nós podemos explicar isso, comprovar isso através de tomografia do cérebro ou mesmo eletroencefalogramas. A teoria da influência social demonstra o fenômeno da mesma maneira, porém, aqui é como se o indivíduo estivesse, entre aspas, fingindo. Mas não é um fingir por fingir, fazer com que ele estivesse ali simplesmente demonstrando uma mentira. Não, ele entra naquele contexto, portanto, ele acredita ser real. Da mesma forma do modelo da teoria dividida, da teoria da dissociação. Ou seja, por mais que ele pense que aquilo ali é por conta da influência que está sendo exercida sobre ele, né, da influência social, o fato dele assumir o papel e assumir esse papel de forma completa e com total presença, acreditando ser completamente real aquilo, todas as respostas, as reações dele são compatíveis também com o modelo da dissociação. Muito bem. Espero que você esteja me acompanhando. As pessoas, elas podem se tornar conscientes de coisas que elas geralmente desconhecem. E não se dão conta de muitas coisas que elas normalmente conhecem. O consciente, muitas vezes, desconhece coisas que você inconscientemente já conhece. Essa é a ideia. Muitas vezes, nós nos damos conta de coisas depois que elas já aconteceram. Essa ideia de que você se dá conta daquilo que já passou é justamente porque o teu inconsciente tem a capacidade de trazer essas recordações. Nós podemos explorar essas oportunidades que o inconsciente nos traz e justamente ajudar o consciente a conhecer coisas que ele desconhece. Vamos entender como é que funciona esse processo? Olha só. O processo é muito simples, porém é preciso que você coloque atenção
e me acompanhe para poder entender exatamente o que é isso aqui. Quando nós falamos sobre hipnose educacional, o que é isso? O que é hipnose educacional? A hipnose educacional, ela propõe, pelo menos, 5 aspectos trabalhados de forma conjunta. O primeiro deles é o estado mental. O estado mental precisa existir. Você precisa de um estado mental adequado para você alcançar o teu objetivo com a aprendizagem de forma mais rápida, de forma mais otimizada. O segundo deles é a aquisição do conhecimento. Como é que você gerencia o teu conhecimento? Como é que você faz o gerenciamento do teu capital intelectual? Como é que você faz o planejamento da aquisição? Quais são os passos que você precisa seguir para poder aprender mais e mais rápido? Quando nós falamos de retenção de memória, nós estamos falando de uma fase que é justamente como é que a informação que você acumula na sua memória, ela passa de uma memória curta para uma memória longa. O que eu quero dizer com isso? A hipnose educacional, ela propõe facilitar o gerenciamento da tua memória, não só utilizando técnicas, mas sim fazendo uso dos recursos do estado mental, aliado a técnicas, para que você possa potencializar a sua capacidade de retenção, né, de reter novas memórias. Depois, como é que você pode fazer uso da hipnose para facilitar a recuperação das suas memórias? Ou estimular determinadas reações que, aliadas a técnicas, facilita você recuperar essas lembranças e memórias de forma muito mais rápida. E não só recuperar, permitir que você possa utilizá-las. Então, a hipnose educacional também, ela alia recursos como, por exemplo, disparar memórias em contextos específicos para facilitar que você resgate essa memória aliado ao estado que você precisa estar, no estado de relaxamento adequado. Um exemplo, se você estiver prestando um vestibular, você estiver, por exemplo, num concurso, naquele momento onde você precisa recuperar as suas memórias, mas não só isso, você precisa se sentir-se relaxado, revigorado, você faz uso dos recursos da hipnose. Um dos meios que a hipnose pode facilitar nesse contexto é justamente o uso da auto-hipnose, a associação, por exemplo, de comandos específicos e sugestões específicas que você faz previamente ao momento daquela prova, por exemplo. Então, o passo a passo da hipnose educacional é, obviamente, seguir através dos objetivos que você determina, que são objetivos específicos, e de técnicas de estudos apropriadas, você faz uso de tudo isso junto com o estado mental que a hipnose pode provocar, pode proporcionar. Isso facilita a redução de ansiedade, das tensões, do estresse. Você faz uso de recursos de relaxamento. O relaxamento, ele vai colocar, por exemplo, o teu cérebro numa condição justamente apropriada para o aprendizado. O fato de que você tenha o teu cérebro já e toda a tua estrutura de maneira adaptada e controlada para aquele contexto que é o de aprender, você permite, então, que novos conhecimentos, de forma muito mais fácil, fiquem retidos na sua memória e que você possa recuperá-los de forma também mais rápida e mais fácil no momento futuro. Vamos seguir um pouco mais adiante e vamos falar sobre as estratégias e ferramentas. Aqui, basicamente, eu quero fazer um resumo muito rápido. Eu disse que a hipnose educacional está associado ao estado mental. Existe um conjunto de técnicas e dentro do mundo da hipnose existem várias técnicas. Mas quando nós falamos de hipnose contextualizada no ambiente de ensino e aprendizagem, nós precisamos trabalhar estados mentais adequados e contextualizados para o ensino e aprendizagem. Cada indivíduo aprende de uma maneira diferente, portanto, esse estado mental não é só um relaxamento, que é um outro aspecto que você precisa criar. Então, você tem que aliar um estado mental com técnicas de relaxamento e, obviamente, técnicas para poder gerir o teu conhecimento, desenvolver o teu conhecimento, criar conhecimento, facilitar o processo de aquisição de novos conhecimentos, de distribuição do conhecimento, de uso das informações que você capta. Informação sem uso, ela é lixo. Informação sem uso, você realmente não ganha nada com isso. Você tem um acúmulo de informações que fatalmente
de forma não organizada, pode serem ali úteis em algum momento, porém, se você não tem determinado como essa informação vai permanecer, justamente fazendo uso dela, utilizando recursos, técnicas, estratégias, essa informação simplesmente vai deixar de ter sentido num determinado momento. Outra coisa que eu acho que é importante que você tenha noção é que existem técnicas e estratégias específicas, inclusive também quando nós falamos de ferramentas aqui, nós estamos falando justamente daquilo que é aplicado ao processo do aprender. Ferramentas específicas, existem várias maneiras de você, por exemplo, dentro de um ambiente escolar, você tem ali ferramentas que facilitam o teu processo de aquisição de conhecimento. Nos dias de hoje, você tem ferramentas que facilitam o compartilhar de informações, como, por exemplo, hoje, através aqui desse seminário online. Você está recebendo essas informações e essa interação ela é feita através de uma ferramenta que permite a transmissão de vídeos, a transmissão de áudio e imagens, para que nós possamos aqui permitir que esse conhecimento seja intercambiado, compartilhado. Você, com um conjunto de conhecimentos, você tendo um conjunto de técnicas e ferramentas para facilitar o teu aprendizado, você pode potencializar e transformar também aquele conhecimento já existente, ok? Portanto, aprendendo mais. Por fim, um conjunto de técnicas para facilitar a tua memorização, um conjunto de técnicas também associado para ampliar a tua capacidade de memorização. Não só facilitar, memorizar coisas novas, né, mas também ampliar a tua possibilidade de memorizar coisas novas e resgatar aquilo que já está na tua memória. Deixa eu falar para você a respeito de um experimento que houve nos Estados Unidos, e esse experimento que houve nos Estados Unidos é muito interessante. Ele trata justamente de como é que a hipnose funciona, e funciona muito bem, para você direcionar o controle do pensamento e contextualizando o controle desse pensamento no ambiente de ensino, por exemplo, a tua linguagem para poder facilitar o aprendizado, ela é muito importante. Por outro lado, se você, por exemplo, considerar no processo de aprendizagem, isso faz toda a diferença. Esse experimento nos Estados Unidos foi dado para um grupo de jovens a seguinte tarefa. Eles não podiam falar por 1 minuto polar bear, em inglês. Isso significa urso branco. Eles não podiam falar por 1 minuto. E por quê? Justamente para poder provar que quando você tenta suprimir um pensamento, ou que o indivíduo não pense naquele pensamento, a obsessão sobre aquele pensamento é ainda maior. Então, por mais que a pessoa tente não pensar, mais ela pensa naquilo. Um exemplo muito simples, e talvez você já tenha escutado isso, é quando alguém te diz, olha, não pense no elefante cor-de-rosa. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é no elefante. Você precisa trazer uma imagem mental, porque você tem que associar o que é a palavra elefante, o que você conhece com relação à ideia do que é elefante, para poder saber o que é que você não deveria pensar. Você está me acompanhando? Então, nessa lógica, você começa a direcionar esse uso da linguagem hipnótica para facilitar o teu ensino e, ao mesmo tempo, para facilitar o teu próprio processo de captação de novos conhecimentos, de aprendizagem, facilitando, assim, a tua dinâmica de aprendizagem. Quanto mais você tenta suprimir um pensamento, maior é a obsessão por aquele pensamento. Então, nesse sentido, você tem pensamentos ruins, esses pensamentos ruins, eles são potencializados, desagradáveis são potencializados, positivos, da mesma forma. Ok? O teu foco, sendo o teu pensamento, você potencializa isso. No contexto de aprendizagem, focar nos resultados que você vai obtendo passo a passo, potencializa a tua capacidade de, obviamente, ter resultados no teu processo de aprendizagem. Você me acompanha? Olha só. Veja essa imagem e sinta o seguinte. De um lado nós temos o cérebro esquerdo, do outro lado nós temos o cérebro direito. Por que eu trago essa imagem para você? Para exemplificar exatamente que nosso cérebro, ele é considerado, apesar de existirem várias outras teorias, é considerado que nosso cérebro direito é o cérebro
não, mais criativo, o cérebro mais rico em recursos musicais, visuais, né? E quanto o nosso cérebro esquerdo seria um cérebro mais estruturado, mais específico, mais focado. Conhecer e ter a ideia de tudo isso facilita para nós entendermos como é que nós podemos fazer uso desses recursos. Deixa eu trazer para você aqui aquilo que eu falava antes. Eu falava para você sobre ondas cerebrais. As ondas cerebrais, elas estão divididas por frequências. Essas frequências, elas explicam e elas definem o tipo de reação que o teu cérebro, por exemplo, vai facilitar provocar em você. Primeira delas, a onda cerebral beta. É uma onda que, por exemplo, está associada com o seu estado de alerta, de concentração, de cognição. Portanto, eu faria uma associação muito mais próxima, apesar de não ser corretamente a maneira mais adequada de fazê-lo, eu faria uma associação, para facilitar o entendimento, com a imagem anterior, como um estado onde você faz mais uso do teu lado esquerdo do cérebro, tá? A tua capacidade de concentração, de atenção, né, de estar alerta. Enquanto o estado que estimularia o lado direito do teu cérebro, o teu lado mais criativo, seria o estado alfa. Para você alcançar o estado alfa, essa onda cerebral, você precisa baixar a frequência. Entre 12 e 40 Hz, nós estamos falando de beta. Entre 6 e 12 Hz, nós estamos falando de alfa. Então, você precisa baixar a frequência das ondas cerebrais para você atingir o estado de relaxamento, de visualização, de criatividade, né? Algo mais associado com a ideia do uso do lado do teu cérebro direito. Está me acompanhando nisso? Olha, para você alcançar o estado alfa, quais são os meios de fazer isso? Você pode meditar, você pode fazer, por exemplo, relaxamentos das mais diversas maneiras possíveis. Uma maneira muito prática, rápida e direta de fazê-lo é através da hipnose. A hipnose, ela provoca, de forma muito rápida, que você alcance o estado alfa. A hipnose permite que você, inclusive, navegue em vários desses estados que nós vemos aqui. Nós estamos chamando de ondas cerebrais. Você pode passar por essas frequências das ondas cerebrais utilizando a hipnose. Mas, de forma geral, a maioria dos níveis de hipnose e das hipnoses que você pode assistir, elas estão entre o que é o estado alfa e um pouco do que seria, por exemplo, o estado teta. Como é que você pode fazer para poder alcançar o estado teta? Outra vez, a hipnose permite que você chegue lá. O estado, essa frequência cerebral teta é justamente a da meditação, da intuição, da memória. Então, se você pode, através da hipnose, atingir essa onda cerebral, ter essa frequência, você pode resgatar recursos que você teria justamente relacionados à intuição, a recursos que estão associados a ter acesso a informações da tua memória de forma mais facilitada. E assim por diante, quando nós estamos falando do estado delta, justamente estamos falando aí de um estado de sono ou de um sono mais profundo. Muito bem, nós vamos avançando e eu quero trazer para você os benefícios com relação à hipnose educacional. Como é que isso pode ser aplicado no seu dia a dia ou no teu contexto? O que eu quero te dizer é o seguinte, que a mente não consciente, ela é excelente, ela é ótima em multitarefas. Já a nossa mente consciente, ela tem a capacidade de concentrar em apenas uma tarefa. Ela é focada, ok? Então, se nós chamamos a nossa mente não consciente de inconsciente ou subconsciente, dependente da maneira com que você queira definir, o importante é que você tenha a noção de que o teu aspecto consciente, ele é focado numa só tarefa, ele tende a ser assim, enquanto o teu inconsciente ou não consciente tende a ser focado em múltiplas tarefas. A ideia é que você faça uso, portanto, das suas capacidades de multitarefa. Para isso, outra vez, temos aí a hipnose para facilitar isso.
Como a hipnose nós vimos que ela facilita e ela potencializa a tua capacidade de interação com tua mente não consciente, com o teu inconsciente, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a possibilidade de aumentar a sua concentração, facilitar o teu relaxamento físico e mental, consequentemente também acelerar o teu processo de aprendizagem. Essa ideia de você poder aprender mais rápido, ela está diretamente relacionada ao fato de que a hipnose, ela te dá acesso à tua mente não consciente, ao teu inconsciente, que tem essa capacidade fenomenal de multitarefa. O que eu quero te dizer é que permita-se ver o que você não se permite ver. Essa frase é uma frase de Milton Erickson. Milton Erickson foi um dos indivíduos que fez uma revolução no conceito de hipnose e em como a hipnose pode ser utilizada. Ele foi um gênio que criou um modelo que deu a capacidade dos indivíduos poderem utilizar a hipnose de forma muito mais facilitada, simplesmente através da comunicação indireta. Diferente daquela hipnose que nós tínhamos visto em filmes, em televisão, livros, enfim, como nós falamos no início desse seminário. Guimarães Rosa nos diz o seguinte, que o homem, ele nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Essa ideia de que o homem nasceu para poder aprender é justamente isso. Se você não pode deixar para amanhã, porque amanhã não existe, enquanto você não estiver vivendo amanhã, aprenda o máximo que você puder, aprenda o máximo que a vida lhe permitir. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu coloquei para você aqui uma introdução, algo que complementasse a ideia e o conteúdo relacionado à hipnose educacional. Espero que você possa fazer bom uso dessa informação. Caso você tenha interesse em saber mais, pode me localizar através do próprio IBHT ou mesmo no meu site. A informação você tem aqui embaixo. No mais, um grande abraço para você e bons estudos. Deixa eu compartilhar contigo os meus contatos, para facilitar também o teu acesso às nossas plataformas e também para que nós possamos alimentar aí de respostas todas as suas dúvidas.